Queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta para esmiuçarmos mais um capítulo da magistral obra Boa Nova, capítulo 11 hoje do livro Boa Nova, que é a psicografia de Humberto de Campos, através do médium Francisco Cândido Xavier. O nosso Ari já está aqui presente, apresentando o livro Boa Nova, que é uma das obras-primas, como nós dissemos em outros capítulos. Trata-se de uma das obras clássicas e primas da psicografia de Chico Xavier. Teremos a oportunidade, inclusive, de relatar algumas curiosidades que Chico vivenciou durante a psicografia desse livro, já para o final da nossa edição aqui desses vídeos, os últimos vídeos. A gente vai falar um pouco de algumas curiosidades que Chico relatou para alguns dos seus biógrafos. Mas eu considero o capítulo que hoje nós iremos estudar, o capítulo 11, o Sermão do Monte, um dos pontos altos. Estava conversando aqui com os nossos amigos que estão conosco aqui. Acabamos de fazer e de apresentar o capítulo 10. Em conjunto estamos aqui de volta fazendo o capítulo 11, né? E nesse capítulo 11, o Sermão do Monte, eu considero um dos pontos altos do livro, porque Humberto de Campos traz informações e curiosidades dos bastidores da produção, da elaboração e do discurso que foi apresentado no famoso Sermão da Montanha. Jorge Bernard Shaw, famoso teatrólogo, filósofo, crítico literário, artista, intelectual e profundamente cético e materialista, costumava dizer que o Sermão da Montanha é uma explosão impraticável de anarquismo e de sentimentalismo. Friedrich Nietzsche não foi menos benigno com relação ao Sermão da Montanha. Na sua obra Et Homo, Eis o Homo, fazendo uma alusão a Eis o Homem que Pilatos faz em relação a Cristo, Nietzsche, com seu ceticismo e pessimismo perturbador, costumava dizer que a moralidade cristã contida no Sermão da Montanha é o sintoma clássico da covardia moral e da grande debilidade dos indivíduos de enfrentar a sociedade em nome de uma humildade e de um desprendimento que não existem. Essa era a expressão de Nietzsche, que encarava a moralidade cristã como uma grande falsidade. Em determinado momento ele chega a dizer em uma das suas obras que o único cristão verdadeiro morreu na cruz. E porque Nietzsche concebia o cristianismo dentro daquele cristianismo institucional que ele conhecia, e que de alguma forma ele também via algumas falsidades, algumas hipocrisias, Mas ele tentava ver o lado negativo e demolir tudo através disso, No entanto, me parece que esses pensadores que viveram uma época específica não compreenderam, não entenderam e não sintonizaram com a essência das palavras aparentemente simples, mas que revelam um conteúdo muito profundo do Sermão da Montanha. Mahatma Gandhi, que já tinha outra sensibilidade, costumava dizer que se todos os livros da Terra fossem destruídos e ficasse apenas o Sermão do Monte, nada estaria perdido. E ele disse em um dos seus discursos mais famosos, anotado por um biógrafo, que ele pensava em construir todo um sistema filosófico e social diferente, que era a proposta sua da não violência. E quando ele leu o Sermão da Montanha, ele percebeu que esse discurso já existia. E ele vai dizer, inclusive, eu não sou cristão, sou hinduísta, mas o hinduísta, para ser completo, precisa conhecer o Sermão da Montanha, porque ali está a síntese da sabedoria espiritual, a síntese de toda a moralidade das mais elevadas, da pureza. Humberto Roden, o grande místico, teólogo, ele foi pastor protestante, depois vivenciou um problema pessoal e mais tarde adotou a tese da reencarnação e foi um grande espiritualista. Ele costumava dizer que se o coração da Bíblia é o Evangelho, o coração do Evangelho é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, diz Humberto Roden, digamos assim, a plataforma divina do Mestre. Ele diz isso. Ele diz que todo partido político tem uma plataforma política. E a plataforma política de Jesus está contida no Sermão da Montanha. Joana de Ângeles costuma dizer em uma das suas obras que o Sermão da Montanha é o reverso de toda a ética presente na Terra. Porque toda a ética presente, inclusive na época de Jesus, é o forte, o poderoso, aquele que predomina, aquele que vence, aquele que está à frente. A gente ainda vive uma sociedade assim, competitiva. E o Sermão da Montanha, ela diz que é o reverso da medalha, em que Jesus faz uma espécie de homenagem àqueles que são excluídos, àqueles que são desconsiderados, àqueles que são isolados, àqueles que são ignorados, e Jesus homenageia eles, colocando eles como sendo aqueles que merecem a plenitude, ou seja, a bem-aventurança. E Joana acaba uma das suas mensagens dizendo
pensa bem de que lado estás. Se estás diante dos bem-aventurados que são excluídos da terra, ou aqueles que gozam e que estão de alguma forma na supremacia dos poderes, estão se completando através dos vícios de toda sorte. Porque a depender de onde estejas, pode ter ideias do seu valor espiritual. Né? Porque quando Jesus começa no Sermão da Montanha falando sobre bem-aventurados aqueles que, ele está querendo dizer de felicidade, de bem-aventurança. Naturalmente que é um espírito angélico de outra dimensão, falando do que é a plenitude desses espíritos angélicos, trazendo para a nossa mentalidade. O capítulo 11, Sermão do Monte, fala sobre tudo isso. Mas é claro que a gente não vai aqui ficar esmiuçando o Sermão da Montanha, porque há livros, há palestras, há DVDs, há trabalhos profundos sobre o Sermão da Montanha, que é um dos momentos máximos da literatura e da tradição neotestamentária. Obviamente que a gente não vai esmiuçar isso daqui, porque não teríamos condição de esmiuçar, esquadrinhar cada elemento do Sermão da Montanha, cada bem-aventurança, já estudos a esse respeito. Vamos agora enfocar aqui a questão do capítulo 11, o Sermão do Monte, o que é que Humberto de Campos vem trazer para a gente, que a gente possa agregar ao nosso conhecimento acerca do Sermão da Montanha. O que é que ele vem trazer de especial? Ele vem trazer um episódio específico que de alguma forma nos dá uma ideia de como foi que o Sermão do Monte foi anunciado e em função de quê, em que contexto Jesus pronunciou esse discurso especial. E é por isso que estamos aqui para conversar, para bater um papo, né, e vamos socializar aí. O que é que a gente tem aí, Jorge, Ari, que a gente poderia, né, falar sobre esse capítulo 11, o que é que Humberto de Campos traz? Humberto de Campos começa falando de uma cena de Mateus, né? Um episódio específico de Mateus. Aí. Fale aí um pouquinho. Mas o que salta aqui aos nossos olhos e ao leitor que, sendo espírita ou não, vai entrar em contato com o livro, é o detalhe e o embrião do cristianismo, né? Porque Jesus tinha acabado de formar a equipe de apóstolos e começavam as primeiras pregações. Então, o Humberto de Campos nos traz o clima, vamos dizer, inicial, que é até surpreendente quando ele começa dizendo aqui que toda aquela população de Corazim, de Magdala, de Betsaida, e é uma multidão, porque ele diz que são turbas ansiosas, então ele está se referindo a multidões, e que procuravam entrar em contato com os discípulos, mas na realidade eles procuravam o auxílio era de Jesus, para obter os benefícios imediatos de Jesus, que era o benefício ligado ao quê? Aos anseios por cura de doenças físicas, alívio das dores físicas, que ele não tinha entendimento do que era o reino de Deus, até porque os próprios discípulos ainda não tinham esse conhecimento naquela época. É isso que chama a atenção logo no início do capítulo, né? O interesse físico da coisa, né? O interessante que a gente precisa contextualizar é que Mateus, que é focado aqui no início do capítulo, é um dos apóstolos, um dos discípulos de Jesus mais esclarecidos. É um coletor de imposto, o coletor de imposto era alfabetizado, né? A maioria dos discípulos era analfabeta, né? A grande maioria. É por isso que Mateus será um dos primeiros a escrever, a fazer as anotações. Por quê? Porque o coletor de imposto tinha que registrar, fazer o registro, né? Era aquele que era o fiscal da Receita na época, né? No caso, a Receita era o Império Romano, né? Mas acabou sendo o maior dos evangelhos. Mas é interessante. Mais lido, né? Mais lido. Desse momento assim embrionário, vamos dizer assim, é que você vê o desconhecimento dele próprio do que seria o reino. Ele, de uma maneira assim ofensiva, sem Jesus não estava presente, mas ele se dirige às pessoas, chamando Lisandro de aleijado, chamando o Áquila de abandonado pela família, chamando Pafos de pessoas com aflições, e diz assim, como é que nós vamos construir o reino de Deus com essas pessoas? Só para contextualizar, Jesus houvera saído, Mateus ficara, chegaram alguns necessitados na busca do mestre para segui-lo,
E Mateus dá uma resposta, o Levi dá uma resposta desanimadora, colocou todo mundo para baixo, diz, olha, vocês para seguir, o reino dos céus é feito de aleijados, de pessoas, fez um discurso bastante forte, preconceituoso, né? Dizendo que Jesus precisa de uma equipe mais estrutural. O que vocês têm de bom para oferecer? Porque esse pessoal, eles haviam experimentado uma restauração de todas as energias. Inclusive, eles entram num desânimo tão grande que mais na frente ele diz, quem sabe o mestre vai fazer um discurso, pode ser que nós ainda tenhamos salvação. Vem algum conforto. Exatamente. Que é um negócio pesado. É interessante aqui dessa fala de Mateus, que quando a gente vê o Mateus, já como o grande apóstolo evangélico, e a gente compara essas atitudes de Mateus aqui, eu me surpreendo com a transformação do ser. Uma visão totalmente equivocada, ainda não compreendia o mestre, já tinha um tempo de caminhada aqui, não compreendia ainda, e depois se transforma em um dos maiores evangélicos. Né? Então, em uma encarnação só, você vê um ser nessa transformação. Vamos nem falar de Paulo, mas vamos falar de Mateus, que é o evangélico, porque ele traz aqui umas atitudes bem infantilizadas, né? Ainda vendo as coisas de uma forma exterior, que Jesus falava que é interior. Ainda percebia que aquelas pessoas inutilizadas, frágeis, sofridas, era por elas que Jesus estava. E eles ainda não percebiam isso, mas depois se transformam nesse gigante. Né? É verdade. Essa visão temporal e material é interessante porque, decorrido alguns instantes, quando os três se encontram, Jesus, André e Levi, ele continua com o discurso dele, como é que esses aleijados e mendigos vão contribuir para o reino de Deus, e faz um paralelo. Não, os pescadores são fortes, podem ajudar. Agora, esse mendigo... O que eles têm para dar? Não tem nem posses. Exatamente. E nem força física. Então, Mateus estava tendo um questionamento bem pragmático, bem prático. Ele achava que era uma logística bem assim empresarial, o reino de Deus. E aí Jesus tinha ido, mas naturalmente que deveria já ter captado a situação, né? Como o nosso Jorge colocou aqui, o próprio Mateus me parece que confidencia, né? Veio aí o povo e eu falei logo, coloquei cada um no seu lugar, e Jesus ouve pacientemente, né? Imagina Jesus com aquela compreensão, né? Ouvindo um negócio desse, qualquer um de nós diz, rapaz, você não está entendendo ainda não? Mas, e aí a resposta de Jesus que o Humberto de Campos traz, né? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Isso é interessante, né? O evangelho dele era uma boa nova. Os vencedores não precisam de boa notícia. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-los tão unidos ao céu, nas suas esperanças, que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto da sua vitória material? Não é que ele estava simplesmente indiferente aos poderosos, né? Mas normalmente os poderosos é que estavam insensíveis a ele. Né? Nós somos assim. Quantos de nós, quando tudo vai bem pra gente, o que a gente está preocupado com o nosso próximo ou com alguma coisa espiritual? Né? Quase sempre quando a dor bate, a gente começa a perceber a dor do outro também, a gente é mais sensível ao próximo, a gente é mais aberto às questões espirituais. Né? Mas ele se defende quando ele diz assim que era só meu desejo de expressar a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. Aí Jesus sutilmente diz para ele, quem governa o mundo é Deus. Essa frase aqui que você acabou de ler, Flávio, nas derrotas da sorte as criaturas ouvem mais a voz de Deus. É interessante, né? Esse texto aqui, né? Porque você vê a importância de passar por experiências, às vezes, de sofrimento. Porque a partir dessas experiências de sofrimento, você consegue se elevar e ver e ouvir efetivamente a mensagem divina. A partir do sofrimento
dos questionamentos, daquela, né, do buscar uma melhora, você parece que amplifica mais a sua consciência e você consegue ouvir melhor, né? Então, Deus fala de uma forma mais forte nessas pessoas que estão necessitando. Porque quando não necessita, você não faz essa transformação. Você não faz esse movimento de busca. Você só busca quando você precisa. E aí, essa fala é muito, muito interessante, porque Deus fala mais forte no coração do desventurado, né? É verdade. Você veja, né? Então, que mensagem era essa de Jesus, né? Que os próprios discípulos não entendiam. Porque no sentido pragmático de divulgar, pensando no sentido mais prático, é óbvio que se a mensagem de Jesus fosse acolhida pelos poderosos da terra, haveria, em termos práticos, uma difusão, né? Então, Mateus estava pensando num sentido bem horizontal, né? Bem material do termo, mas o que Jesus queria dizer para Mateus é que a proposta dele não era de uma divulgação temporária, de se fazer socialmente ou coletivamente conhecido num tempo, né? Ele estava plantando uma semente para que a humanidade um dia pudesse despertar para aquela semente, né? Então, Fábio Roca, outro dia, deu um exemplo numa das palestras dele, lá no Sheila, que exemplifica bem essa questão da dor que você colocou. Na Casa do Caminho, um dos apóstolos se surpreende ao ver uma pessoa abandonada, suja, com doença, sendo alimentado pelos homens do caminho. E ele se espanta porque essa pessoa já foi autoridade, tinha poder, tinha família, tinha beleza, fama, estava ali. Porque quando essas pessoas adquiriam a doença, principalmente uma doença de pele, que o pessoal pensava que era lepra, ele era jogado fora da sociedade. A própria família fazia isso. Era a lei dos homens. E aqueles homens do caminho é quem abrigaram aquelas pessoas sem conhecer ele e davam o amor, a comida, o banho. Ele aí começou a entender Jesus. Quando ele tinha tudo, ele não conseguia compreender Jesus. E depois que ele perdeu tudo, estava no sofrimento, ele começou a compreender Jesus. Uhum. O sofrimento transforma, né? Você não busca, infelizmente, né? Nós não buscamos o Cristo, nós não buscamos a transformação senão pela dor. Ainda estamos num processo de evolução que precisamos ainda sentir, né, a dor para buscar a transformação. É verdade. Uma coisa interessante aqui nesse capítulo, que eu percebi, é que Jesus fala assim, chega para Levi e fala, se fosse da forma que você está pensando, ele faz até um questionamento, se fosse da forma que você está pensando, que para implantar o reino de Deus eu utilizasse dos poderosos, dos fortes, a situação, aí ele dá um exemplo, a situação seria essa, né? Ele traz claramente para Levi, se for do jeito que você está pensando, vamos ver como é que fica. Eles vão querer construir templos, vão querer destruir comunidades que não pensam igual a eles. Então, iria modificar toda a proposta que é de amor, que é de caridade, que é de compreensão, que é de respeito, para uma proposta extremamente bélica, né? Então, aniquilando justamente que não pensasse igual. Uhum. Então, quando eu vi, eu estava pensando aqui, né, fazendo parece que Jesus já estava se antecipando o que vinha depois. Né? Como as religiões trataram a mensagem dele, né? Destruindo o outro, que não pensava matando em nome de Deus. A Santa Inquisição e outras guerras religiosas, né? Uhum. Então, na verdade, o que Jesus estava falando aí, ele estava praticamente antecipando alguns acontecimentos, né? É verdade. Francisco de Assis teve um momento que ele também teve essa reflexão, né? Quando se quis criar uma instituição de pedra, etc., para os irmãos, ele disse, se a gente criar,
a gente vai ter que proteger, a gente vai botar um guarda aqui, porque senão alguém pode chegar a destruir, e aí depois alguém vai querer o direito à propriedade, a gente vai ter que lutar contra isso. Não, o Evangelho não é por aí. Então é mais ou menos nesse sentido, ou seja, o que é que Jesus quer dizer com essa colocação? E Jorge colocou muito bem, né? Se nós colocarmos a proposta de Jesus como algo material, a gente vai estar sujeito às vicissitudes da matéria, né? A questão em Jesus não é algo material. A gente pode até fazer uma obra social, a gente já pode até tentar implantar o bem-estar aqui na Terra, mas a grande proposta de Jesus é um trabalho interior. Né? Esse episódio que você falou, quando ele recebe uma intuição para edificar a igreja, ele, de uma maneira simples, ele divisou uma pequena igreja que estava lá, quebrada, abandonada, ele foi para lá para construir. Ele disse, não é essa igreja, não é essa igreja física, não. É a igreja. E ele teve, parece que uma audiência com o Papa, pediu, chegou lá, terceiro, se não me engano. Chegou lá e o Papa viu que era quase um mendigo, não deu assistência a ele. E ele, depois de 2, 3 dias que não foi atendido pelo Papa, ele resolve voltar. Aí o Papa sonha com Jesus para atender aquela pessoa. E ele manda buscar ele de volta. Você imagina. Uhum. E aí, meus amigos, finalizando as nossas considerações, porque eu acho que essa é a chave desse capítulo, né? Humberto de Campos queria mostrar como foi que esse discurso foi proferido, né? Aí, em determinado momento, Jesus ia proferir um discurso, aqueles que foram, inclusive, anatematizados, que foram bastante ofendidos por Mateus, estavam presentes, com uma série de outras pessoas necessitadas, aflitas, miseráveis, inclusive, né? Abarrotando aquele local. Jesus, então, faz um discurso e Levi está presente, possivelmente anotando, né, aquelas colocações. Por que isso? Por que Humberto de Campos quer trazer isso? Porque dos 4 evangelhos, o único que anota as bem-aventuranças, pelo menos dessa forma, o Sermão do Monte, conforme ficou mais conhecido, foi Mateus. É óbvio que tem um Sermão do Monte de Lucas, mas é muito diferente, né? É um Sermão do Monte bastante diferente. Tem o discurso dos 7 ais, e ai de vós ricos que ride hoje, ai de vós que gozais hoje, né? O chamado 7 ais, que tem um outro viés, mas o Sermão do Monte, conforme é conhecido, é através do Evangelho de Mateus. Por isso as obras de Rode, de Rodolfo Caligares, todas elas se baseiam no Sermão do Monte que está colocado em Mateus. E o próprio Allan Kardec, se a gente parar para analisar, o Evangelho segundo o Espiritismo, na sua maioria, o Evangelho segundo o Espiritismo é retirado e tem como referência o Sermão do Monte. Se a gente parar para pensar, analisar, a grande maioria dos capítulos, né, são retirados do Sermão do Monte, porque é Mateus capítulo 5, versículo 1 a 12. Sejam as bem-aventuranças, seja porque há outros trechos também que estão presentes. Não se pode servir a Deus e a Mamon, outros trechos que estão presentes também no Sermão do Monte, né, em Mateus capítulo 5, principalmente. Mateus então anotou aquilo. E Humberto de Campos ele não descreve o discurso de Jesus, mas descreve, digamos assim, o contexto, a multidão, as pessoas com os olhos brilhando, né, com a repercussão. A natureza, ele fala. A imagem da natureza, né? E aí, só para passar para você ali, e aí em determinado momento, Mateus se renova. Já tem uma disposição interior diferente, ele começa a compreender ali, né? Você falou no início que Gandhi teria dito que se destruíssem todos os livros sagrados e mantivesse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Aí eu pergunto assim, o que é que Gandhi viu no Sermão da Montanha que tem 2015 anos e que nós ainda não vimos? Verdade. Interessante, né? Então, você falou do... síntese da Boa Nova, você falou síntese do reino de Deus. Você falou do escritor aí, Sérgio, que associou as bem-aventuranças com as virtudes, como se fosse de uma forma hierárquica. Isso. Organizada, né? Exatamente. Você não pode... Não foi falada de qualquer forma. Ali tem toda você não pode ser manso antes de ser humilde. Isso. É como se fosse uma conquista gradual psicológica das virtudes. Justamente.
Não é isso? Para ter a segunda, você precisa ter Exatamente. Então você Os pobres de espírito, os humildes, porque a Você humildade é a condição Você para vê os que outros. Humberto de Campos parece que ele tem Eu tenho que reconhecer que eu preciso, que eu sou carente de alguma coisa. Mas- Se eu quero aprender uma coisa, eu tenho que reconhecer que eu preciso aprender, que eu ainda não sei. Eu não sei. Exato. Como é que você vai ser um pacificador como foi Gandhi sem ser pacífico? Uhum. Então, primeiro você tem que começar a se trabalhar, Isso. depois trabalhar a relação com o outro, que você não pode evoluir sem o outro, para depois apelar para a divindade, E é o desenvolvimento, né? através da fé. E é o desenvolvimento, porque assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles é o reino dos céus, aí depois, bem-aventurados os aflitos, ou os que choram porque serão consolados. Mas quem é esses que choram? Os pobres de espírito. Isso. Né, que serão consolados. Não é qualquer um que chora, Exatamente. porque existe o choro da revolta, Isso. Aí o instrumental é a oração. E aí Mas quando se adquire uma fé, não a fé na justiça dos homens, tem um mas a fé confrade. na justiça divina. Tem um confrade nosso no movimento espírita que costuma dizer o seguinte: cada bem-aventurança é uma proposta e a compensação também é melhor. Então, por exemplo, os aflitos vão ser consolados, mas os puros de coração verão a Deus, que é bem melhor. Né? Aqueles que perdoam, que são misericordiosos, receberão misericórdia. Né? Então, os pacíficos herdarão a terra. Herdarão a terra, porque Jesus fala que o meu reino ainda não é desse mundo. A terra não vai ficar assim Isso. como está. Já Mas não é o futuro. próprio Humberto de Campos já diz o seguinte: suas promessas pareciam dirigidas a um incomensurável futuro humano. Mas as bem-aventuranças são a visão de tudo todo. Eu fico pensando, a pessoa ou a doutrina que não busca uma visão de futuro, não entende as bem-aventuranças. Porque as bem-aventuranças, você tem que ter uma visão de futuro. Porque se você não tem a perspectiva de um futuro, de que algo vai acontecer depois do desencarne, de que tem algo que vai alterar, que vai mudar, você não entende isso aqui. Parece. Porque aqui ele traz uma proposta de uma continuidade da vida e não de uma fragmentação. Outra coisa que eu percebi aqui, que o Humberto de Campos traz uma coisa nova, né, que a gente até discutiu aqui antes, é que quando ele traz, qual foi o motivo que ele trouxe as bem-aventuranças, né? É uma informação nova, né? Em função de todas aquelas questionamentos de Mateus, em função da perspectiva de Mateus, ele aproveita aquele momento, daquela visão equivocada de Mateus e começa a trazer essas informações. Agora, Não é? é verdade. Você imagina um leigo que pega esse livro, um capítulo, e vê aqui: bem-aventurados os pobres. Existem pobres que não são humildes, e tem ricos que são humildes. Exatamente. É uma humildade de espírito, né? Agora Exatamente. precisamos fazer o desfecho, né? Eu acho que tá muito bom. Você não tem isso mesmo. É muita coisa, tem metade das coisas que ainda a gente tem aí para falar ainda. Mas acho que a gente fica muito contente porque a ideia básica do capítulo a gente conseguiu, né, dar uma esmiuçada, dar uma geral, para que as pessoas possam se interessar e ler o livro, né? Agradecemos aí a companhia de vocês, né, o acompanhamento de vocês, espero que gostem, né? Estamos aqui em trio, então é óbvio que é mais rico do que uma pessoa só. Espero que vocês gostem, eu gostei bastante, né? E até a próxima, se Deus quiser. Deus os abençoe. Boa noite.